é castelo forte, mão, defesa e armamento. Bom dia, amigo, amiga, membro. Quero vir e saudar vocês com a passagem bíblica do livro de 1 Reis, capítulo 13, os versículos 20 a 21, que nos ensinam. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Todos os anos, bandos de moabitas costumavam invadir a terra de Israel. Certa vez, alguns israelitas estavam fazendo um enterro. Viram um desses bandos. Então os israelitas jogaram o falecido na sepultura de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo e se levantou. Através desses dois versículos bíblicos, nós temos algo de interessante para observarmos. Em primeiro lugar, que o profeta Eliseu veio a falecer e ele foi sepultado. Naquela época, os sepultamentos não são como os nossos hoje em tempos modernos. A grande maioria das pessoas eram enterradas dentro de cavernas. E dentro destas cavernas eram colocadas outras pessoas. E isso explica porque depois de um tempo, no lugar onde também o profeta estava enterrado, foi trazido um outro falecido. Os moabitas, que era o povo que estava invadindo Israel, são descendentes de Ló. E no meio do pânico, eles deixaram para trás, óbvio, o falecido. Provavelmente nem fecharam a sepultura, a caverna, simplesmente o jogaram, como diz o texto, em qualquer lugar. E neste lugar, ele bateu sobre os ossos de Eliseu e aconteceu o milagre. O falecido ressuscitou, voltou a viver. Através desta passagem nós temos um exemplo de Deus agindo sobre o seu profeta, inclusive quando este estava falecido, da ressurreição, um sinal de que lá no Novo Testamento nos é lembrado tantas vezes que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, e Ele também ressuscitou muitas pessoas que estavam mortas, que elas pudessem viver novamente. Como cristandade, nós cremos firmemente neste propósito, que todos aqueles que falecem, que creem em nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitarão e estarão com Ele na vida, na eternidade. Esta é a mensagem, esta é a alegria também do domingo de Páscoa, o qual nós estamos nos preparando agora, neste período de Quaresma. Mas olhando para este aspecto, existe uma belíssima história. Na Europa havia uma senhora que não tinha fé e ela tinha pavor de ouvir que Jesus havia ressuscitado. Ela não acreditava nem em Jesus e muito menos no poder da ressurreição. Em seu testamento ela colocou uma cláusula que o seu túmulo teria que ser lacrado de tal forma que ninguém poderia vir e abri-lo, pois ela não queria ser ressuscitada pelo Senhor Jesus. Feito isso, depois de muitos anos, começou a crescer uma erva daninha sobre o seu túmulo. Essa árvore foi crescendo e com o passar dos tempos, como ninguém visitava aquela sepultura, ela rachou e quebrou o túmulo. De alguém que não queria ressuscitar, que não queria que o túmulo fosse aberto. Com o passar dos anos, isso aconteceu de forma natural. Através desta história, nós podemos perceber que após o nosso falecimento, não cabe mais a nós decidirmos o que vai acontecer ou não com o nosso túmulo. O profeta Eliseu jamais imaginou que um dia os seus ossos teriam poder de ressuscitar uma outra pessoa. Mas, após a nossa morte, quem cuida de nós? Quem tem o poder da ressurreição? O nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós, em vida, possamos continuar a crer, a confiar nele, a depositar tudo nas suas mãos. E também podermos estar cientes que após a nossa morte, nós estamos nas suas mãos. E ele vai nos chamar, sim, para
ressuscitarmos e estarmos com Ele na mansão celeste. Que possamos seguir firmes e fortes no propósito da ressurreição. Amém.